E galera, mais um vídeo aqui pro canal do All Sport. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, vamos dar uma olhada aqui nos ídolos do Manchester City antes aí da compra do Sheik em 2008, né? Antes do Manchester City realmente ter muito dinheiro para investir pesado nos jogadores. Eu separei uma lista aqui de alguns nomes que já estavam lá antes desse investimento, né, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido a ideia do vídeo aí. Se você curtiu, deixa aqui seu like no começo, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui também no canal do All Sport. E é isso, rapaziada. Bora pro vídeo aqui, vamos lá. Tudo começa em 2008, né, quando o Sheik resolve comprar o Manchester City. E, cara, o Manchester City antes era um time... Eu não quero usar a palavra sofrível, mas era um time com dificuldades, né? O Manchester City não é um time desses que tem uma história tão gloriosa assim como outros ingleses, né? Alguns times na Inglaterra são muito tradicionais. Por exemplo, a gente já viu a história do Aston Villa, né? Já ganhou Champions, o Nottingham Forest já ganhou 2 vezes a Champions League. Então tem alguns times que hoje em dia não são tão populares, mas tem uma história fantástica, né? Tem uma história de muitas glórias aí. Enfim, o Manchester City era um time que conquistou alguns títulos, mas nada de muito impressionante, né? Até 2008, quando aí sim eles contrataram vários e vários jogadores, Agüero, né? Bons treinadores, enfim, o time deu realmente uma repaginada. Mas quem jogou no Manchester City? Quem foram os ídolos do Manchester City antes desse período, né? Eu dei uma pesquisada aqui, eu descobri algumas histórias muito malucas aqui, alguns jogadores com umas histórias fenomenais. De qualquer forma, eu só queria falar, cara, de 2 jogadores sensacionais do Manchester City que já estavam no clube quando o Manchester City foi comprado em 2008, que são 2 ídolos, é claro, não tem como falar que eles não são ídolos do Manchester City, que é o Joe Hart e o Vincent Kompany, beleza? É o zagueiro, né, o Kompany e o Hart, cara. 2 jogadores fenomenais que foram muito importantes para essa continuidade do Manchester City depois, né? Depois que ele foi comprado e outros jogadores foram chegando e tudo mais, o Kompany continuou lá muito tempo, cara, e muito tempo jogando bem, né? Tinha uma cabeça igual um pote, né? O Kompany tinha um cabeção muito engraçado e ele jogava demais, né? Ele foi responsável por fazer alguns gols importantes para o Manchester City, né? Ele fazia muitos gols de cabeça também no escanteio. E era realmente um capitão, né? Era uma lenda do clube, ele ficava lá atrás e realmente botava respeito, era alguém pra gente admirar lá dentro e foi muito importante. O Joe Hart também, né, pessoal? O Joe Hart foi por muitos anos o melhor goleiro inglês, né? Foi constantemente convocado para a seleção, disputou a Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra, disputou Euro, né? Tem várias e várias passagens dele na Inglaterra, ele foi realmente muito importante, assim como o Kompany também foi importante para a seleção belga, né? Esses 2 jogadores aí realmente fazem parte e eu achei interessante porque eles já são os únicos 2 que já estavam lá naquela época, antes do Manchester City ser comprado, e depois eles continuaram nesse processo de melhorar o clube e ganhar muitos títulos como eles ganharam, né, pessoal? Enfim, de qualquer forma, uma curiosidade também que aí não é ídolo do clube, eu tô só adicionando aqui só por curiosidade, é o Jô, né? O Jô maluco do Corinthians estava lá nessa época no Manchester City, antes do Manchester City ser contratado. O Jô tava naquele clube lá, não sei quem lembra aí, mas o Jô chegou a jogar no Manchester City. Tava nesse clube aí nessa época aí de mudanças do Manchester City, né, pessoal? Mas enfim, cara, partindo aqui para uns jogadores mais antigos, a gente tem o Bert Trautmann, que foi um grande jogador do Manchester City na época de 40, né, na década de 40 mais ou menos. O Manchester City, apesar de não ser um time com tantas glórias assim, é um time muito antigo, né? Praticamente todos os times da Inglaterra são muito antigos, né, pessoal? Mas olha que curioso, o Bert Trautmann, ele foi paraquedista da Frente Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, cara. Ainda foi prisioneiro de guerra, né? Ele é realmente uma das figuras aí mais loucas da história do Manchester. Não sei se eu posso falar louca, né? O cara era difícil naquela época, né, conciliar a guerra com o futebol, né, pessoal? Mas de qualquer forma, foi um jogador
muito importante para o Manchester City. Ele era goleiro naquela época. Depois ele cumpriu a pena dele e aí virou agricultor e goleiro em outro time. Então, enfim, cara, é uma história muito surpreendente a do Bert. Ele foi contratado pelo Manchester City em 1949 e ele gerou uma grande insatisfação lá entre os torcedores por causa do histórico militar dele, né? Olha que curioso, pessoal. Hoje em dia não tem nem como a gente o mais perto que a gente consegue imaginar de um jogador com histórico militar é o Son, né, do Tottenham, que quase foi obrigado a servir 2 anos lá. E bom, se ficou na dúvida aí se ele foi mesmo ídolo ou não, tem uma história da Copa da Inglaterra de 1956, que ele fraturou 5 vértebras durante o jogo no pescoço. Ele machucou o pescoço aqui, fraturou 5 vértebras, só que naquela época não era permitido substituição, né? Não existiam substituições. E aí ele resolveu permanecer em campo de qualquer jeito até o apito final. Aí ele foi a figura decisiva lá para vencer o título da Copa da Inglaterra. Ele continuou jogando mesmo fraturando aqui a vértebra, né? Antigamente, o maluco que já era prisioneiro de guerra, já tinha sido paraquedista, então tava tranquilo pra ele continuar jogando mesmo sem conseguir mexer o pescoço, né? Beleza, valeu. Era um alemão realmente barra pesada, o Bert Trautmann. De qualquer forma, pessoal, não sei se ficou muito claro aí no que eu falei, mas o Bert Trautmann, ele era alemão, né? Então ele lutava na época da Segunda Guerra pelo lado dos nazistas, né? Então por isso que existiam muitas manifestações e pessoas realmente lá do Manchester City mandando carta para ele não ser aceito, né? Querendo boicotar os jogos porque ele lutou pelo lado nazista naquela época, né, pessoal? Enfim, faz parte aí da história e acho que ficou claro que faltou essa observação, né, pessoal? E para fechar aqui nossa lista também, pessoal, a gente tem o Billy Merritt, que é o The Welsh Wizard, né, o Mago Galês, como ele era conhecido, um jogador muito antigo, né, que chegou no Manchester City em 1894, pessoal, eu tô falando de antes de 1900, cara, é muito antigo isso, né, e ele realmente fez um sucesso gigantesco, ele fez muitos gols, ele chegou lá muito novo, conseguiu deixar realmente o seu nome marcado no clube, foi campeão pelo Manchester City, fez gol na final da Copa de Inglaterra de 1903, e foi o primeiro título nacional expressivo aí do Manchester City, né? E o Mago Galês aí foi responsável por fazer o gol e levar esse título pros Citizens, né, pessoal? E ele também tem uma história muito curiosa, né, que ele foi expulso do clube depois de tentar subornar um jogador do Aston Villa. Caraca, molecada, na moral. E aí ele ainda virou ídolo depois de vários anos, ele foi jogar no Manchester United, ainda virou ídolo do Manchester United depois. Cara, que história aí do Billy. Enfim, tem alguns jogadores que a gente começa a pesquisar a história aqui e ver realmente que são histórias muito únicas, né, rapaziada? São histórias realmente impressionantes e que não condizem com a realidade de hoje em dia, né, cara? É difícil você ver, por exemplo, como eu disse, um jogador com histórico militar, um jogador tentativa de suborno, né? Claro que o jogador faz um monte de cagada ainda, eu sei, mas antigamente a parada era mais embaixo, entendeu? Ainda mais aqui em 1900, né? Era um futebol numa época de Peaky Blinders, né, rapaziada? Mas enfim, é isso o vídeo aqui. Eu separei então esses 4 nomes aí, o Joe Hart, o Vincent Kompany, o Billy Merritt e também o Bert Trautmann, que foi outro jogador aqui. E é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, deixa aquele seu like, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui também no canal do All Sport. E é nóis, um grande abraço, valeu e até o próximo.